Meus irmãos, bom dia. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Está sendo distribuído pelos diáconos aí uns papéis pedindo doação para o Cefas. Então, quinta-feira agora, próxima quinta-feira, nós vamos ter o culto aqui. E eu espero que você venha, culto de gratidão, Dia Mundial de Ações de Graça. E como a nossa creche está precisando de alimentos, né? Você vai doar aí os alimentos para a creche. Você vai receber um papelzinho aí, tá bom? Porque o dinheiro que a gente ia comprar comida, a gente paga o 13º salário da turma. Tem que fechar a conta agora no final do ano. 13º, tem férias. Irmãos, nós vamos estudar a doutrina bíblica da igreja. Eu quero usar um texto como referência que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. E a pergunta que a gente vai responder é simples. O que é a igreja? O que é a igreja? Primeiro Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Esses versículos, eles são chamados aí no contexto da carta de 1 Timóteo como o objetivo para o qual Paulo escreveu a Timóteo. Então, o propósito da carta está nesses versículos aí. Para que Paulo, ou com que propósito Paulo escreveu essa primeira carta a Timóteo? Timóteo era pastor na cidade de Éfeso. Ele era um jovem, tímido, doente, né? Eu não sei se mimado, mas Paulo tenta encorajar Timóteo para que ele possa cuidar da igreja de Deus. Vamos ler juntos aí? Versículo 14, veja aí o que ele vai dizer. Vamos juntos? Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra preciosa, eterna. E Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos ser alimentados por ela. Ela é o nosso alimento diário, ela que nos sustenta, ela que nos dá musculatura, para que a gente possa, Deus, percorrer a vida cristã de forma vitoriosa. Então fala ao nosso coração, instrui a nossa mente, aquece o nosso coração, aumenta, ó Deus, a nossa afeição, o nosso amor uns pelos outros, de tal maneira que nós sejamos verdadeiramente a igreja do Deus vivo. A família de Deus, a casa do Senhor. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o maior privilégio que alguém pode desfrutar nesta vida é fazer parte da igreja de Deus. A igreja de Deus. E esse privilégio não é para quem quer, é para quem Deus chama. Então, se você foi chamado por Deus para fazer parte da família dele, você é a pessoa mais abençoada deste mundo. Rick Warren, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo.
A pessoa que diz, eu vou dizer assim, o tonto, que diz, não preciso de igreja, é uma pessoa soberba e ignorante. A igreja, ela é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo o quê? Se entregou por ela. E se Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, e nós somos essa igreja pela qual ele morreu, nós também temos que o quê? Amar a igreja. Quando você fala mal da igreja, você fala mal da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Então você toma cuidado, porque se Cristo quiser defender a esposa dele, vai lhe dar umas cacetadas. Então você baixa a sua bola. Vocês estão entendendo? E aí nós precisamos tomar cuidado com esses modismos que nós temos hoje aqui, de que nós podemos ser crentes, mas não precisamos de igreja. Não precisamos de igreja. E eu quero dizer que você precisa da igreja. Mais do que a igreja precisa o quê? De você. Você foi salvo, e ao ser salvo, você passou a fazer parte da igreja. É a sua condição espiritual, você está na igreja. Você está batizado no corpo. Você foi introduzido na família de Deus. Agora, o que é a igreja? Porque Paulo diz assim, escrevo-te essas coisas. Que coisas? Essa carta aqui. Estas coisas. Esperando ver-te em breve. Eu vou visitar você, Timóteo. Mas para que se eu tardar, fiques o quê? Ciente de como se deve o quê? Proceder na casa de Deus. Então essa carta tem como propósito orientar Timóteo como é que ele deve proceder como pastor, como crente dentro da igreja de Deus. Vocês entendem assim? Até aí tudo bem? Vamos para o texto. Vamos para o texto. Aí ele vai usar aqui essa expressão, casa de Deus. Antes de entrar nesse conceito bíblico, nós vamos relembrar uma coisa. Só existe uma igreja no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Preste atenção. Os dispensacionalistas ensinam que a igreja começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não é. A igreja já existe no Antigo quê? Testamento. Quando foi que começou a igreja? Vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vocês estudaram o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, capítulo 1 a 11, nós temos a criação geral de Deus. Nós temos a criação do mundo, nós temos a criação do homem e da mulher, nós temos a criação do trabalho, da família, nós temos o pecado original, tá certo? Depois vai caminhando, capítulo 4, capítulo 5, você tem as genealogias de Adão, capítulo 6, você tem o anúncio do dilúvio, capítulo 7, 8 e 9, você tem o dilúvio e as suas consequências. Capítulo 11, você tem o que é a torre de Babel, que é a origem de todas as línguas, de todos os idiomas. Ok? Quando você chega no capítulo, Deus então começa a construir historicamente um povo. Porque do ponto de vista espiritual, segundo Gênesis capítulo 3, 15, haverá duas sementes, ou duas descendências na história. Certo? A primeira descendência é os descendentes que estão ligados à mulher. E ao seu descendente, que é o quê? Jesus Cristo. E outra descendência que são a semente do diabo. Então haverá sempre na história da revelação bíblica o povo de Deus e aquele que não é o quê? Povo de Deus. Haverá o justo e haverá o quê? O ímpio. Se você for para o livro dos Salmos, toda a poesia hebraica é contrastando
entre o ímpio e o justo. São duas sementes que correm. E aqui em Gênesis capítulo 12, começa historicamente a igreja. O que é que diz aí? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu de ti farei o quê? Uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que todas as famílias da terra serão benditas? É porque Deus está começando a construir o povo, uma nação, a sua igreja. Quero que você vá lá para, por favor, Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 6 e 7. Vamos ler juntos aí. O que diz aí? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para... Sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Então preste atenção. Em Abraão, Deus começa a construir uma igreja historicamente, e essa igreja tem uma natureza o quê? Espiritual. Os que são da fé são o quê? Filhos de Abraão. Mas vai caminhando aí, não dá para a gente gastar todo o tempo aqui, mas eu queria que você observasse. A partir do versículo 26 do capítulo 3, mas 26, pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus mediante a fé em... Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em... E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? A promessa. A graça de Deus, ela está presente no Antigo Testamento. Abraão foi justificado pela fé. E todos que são da fé são descendentes de Abraão. Então não existe duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Vamos voltar para Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Vocês conhecem toda a história. Conhecem a história dos patriarcas. 70 pessoas foram para o Êxodo. Passaram 400 anos, Deus aumentou o povo, e esse povo agora é tirado do Egito, e vai ser levado para a terra o quê? Prometida. Êxodo capítulo 19, versículo 5. O que diz aí? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, o quê? Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos, o quê? De Israel. Então a aliança da graça, ela é revelada a Abraão. Aqui nós já temos o líder Moisés. Deus então firma, revela para ele o projeto dele. Vocês serão o meu povo, reino sacerdotal, povo santo, povo escolhido, povo separado. Agora vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 2. Vocês estão fazendo o link, Antigo Testamento, Novo Testamento. O que diz lá? 1 de Pedro, capítulo 2,
versículo 9 e 10. A igreja que estava resumida, a nação de Israel, inclui agora os gentios, as pessoas de todas as nações, o quê? Da terra. Então, lembrado que os que são da fé, é que são filhos o quê? De Abraão. Se você é filho de Abraão, você está em Cristo. Se você está em Cristo, você também é filho de Abraão. Lembra o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Mas veja aí, 2 Pedro 2, o apóstolo Pedro vai usar a mesma expressão de Moisés. Vamos ler juntos 9 e 10 aí. O que diz? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora o quê? Alcançastes misericórdia. Vamos para Romanos, por favor, capítulo 9. Eu queria que vocês entendessem aqui o que está. Vamos, capítulo 9, 10 e 11 vai explicar para a gente esse mistério, né, do que é a igreja de Deus. E aí, você tem que entender. No capítulo 9, Paulo vai colocar, a partir do versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato o quê? Israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Ou seja, o que faz o sujeito fazer parte da igreja não é o fato dele ser judeu. Os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, são os descendentes o quê? Espirituais. A igreja agora é constituída de judeus crentes e de gentios crentes. Todos aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo. E aí você vai entender o que ele vai colocar aí. Ele vai dizer assim, em Isaque será chamada a tua descendência. Veja para mim o versículo 8, lê para mim aí. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos do quê? Da promessa. Então veja bem, a igreja de Deus são os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como é que Paulo vai chamar isso? Veja lá em Gálatas, último capítulo de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Versículo 16. Gálatas 6,16. O que ele vai dizer? O que diz aí? E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o... Qual é o Israel de Deus? O Israel de Deus são os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. Não existem duas igrejas. Quando o autor aos Hebreus quer encorajar a igreja do Novo Testamento, ele vai falar sobre os heróis o quê? Da fé. E ele vai repetir mais de 35 vezes a expressão pela fé, pela fé, pela fé. Começando de Abel, passando por Enoque, chegando a Noé, entre os patriarcas. E você vai observar que na história existe essa linhagem que faz parte da igreja, os escolhidos de Deus. Que são salvos o quê? Pela fé. Então, quando a gente pensar em igreja, gente, não fica pensando em igreja presbitéria de Pinheiros, né? E a igreja do apóstolo, né?
essa esculhambação que tem hoje aí. Não pensa igreja assim, não. Pensa a igreja de acordo com a Bíblia. Com a Bíblia. A igreja é esse povo escolhido por Deus, que está sendo salvo durante a história, e que tem uma missão e que tem um propósito na terra. E nós fazemos parte desta família maravilhosa. Amém? Vocês entenderam ou não o que eu expliquei aqui até agora? Deu para entender? Então vamos agora para o texto aqui. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3, em primeiro lugar, que a igreja é o quê? A casa de Deus. A casa de Deus. Então vamos entender isso aqui. Casa de Deus. Tem até denominação aí que é a igreja evangélica Casa de Deus. Muito bonito. Mas o que é que significa isso? A palavra no grego aqui para casa é a palavra oikos, que pode ter dois sentidos. O sentido de casa edifício, mas de casa família. Família. Por isso que a gente chama esse templo aqui, esse edifício de igreja, não é isso? Casa de Deus. Esse é um sentido. Mas a casa de Deus também somos nós aqui que formamos o quê? Uma família. E você tem que entender, né, a profundidade e a grandeza desse conceito. William Barclay faz o seguinte comentário nesse texto. A igreja não é um ajuntamento de conhecidos, nem é uma reunião de amigos que tem afinidades. Mas a igreja, ela é o que? A família de Deus. E você, para fazer parte da família de Deus, você precisa nascer o quê? De novo. Você precisa ser gerado pelo Espírito Santo. Então, preste atenção, quando fala de família aqui, está falando de vínculo espiritual mesmo. Nós não somos aqui um grupo de voluntariados. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos um pedigree espiritual, nós temos uma condição espiritual. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é voluntariado. Isso aqui não é afinidade. Isso aqui não é instituição humana. Fazemos parte da família o quê? De Deus. É tão interessante isso. Tão interessante. Porque toda família, se a gente fosse comparar aqui, pegar uma folha de papel e colocar aqui um risco no meio. Família, igreja. E pegar esse conceito de família e igreja, a gente poderia comparar algumas características que a família tem, que são necessárias para nós, e também que a igreja deve o quê? Deve ter. Paulo, quando ele vai, se você pegar os conceitos do Novo Testamento, os irmãos começam a ser chamados de discípulos, depois de cristãos, depois de santos, mas a palavra mais usada depois é a palavra o quê? Irmãos. Irmãos. Veja em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Paulo está dizendo que Timóteo, como é que ele deve se comportar na casa o quê? De Deus. E veja aí no capítulo 5 de 1 Timóteo, ele diz assim, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como o quê? A pai. Aos moços como irmãos. As mulheres idosas como o quê? Mães. As moças como irmãs com todo o quê? Pureza. Significa sem safadeza. Versão moderna. Tá certo? Com toda pureza, sem safadeza. Então, veja que Paulo aqui, ele está passando o conceito de família. Calvino dizia, a igreja é uma família de famílias. Se você pegar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus, a partir da família de Jacó, que foi uma família toda encrencada, disfuncional, mas é a partir dos 12 filhos lá, né, que ele vai começar as 12 o quê? Tribos de Israel.
Depois Jesus chega e vai colocar 12 apóstolos. E é tão interessante que ele só convida parente. Os primos, assim. Você já viu que igreja é só encrenca, é família misturada? E aqui chega aqui, vai casando um com os outros. Depois, né, é uma confusão danada, porque depois você está todo enrolado. Mas isso é a igreja. A igreja é uma família. Uma família. Veja também, Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Aqui em Efésios nós temos todo o conceito de Paulo. Efésios 2, 19. O que diz lá? Efésios 2, 19. O que diz? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Paulo vai usar uma expressão mais adiante, de vocês são os domésticos da fé. É bonito isso, né? Os domésticos da fé. Os domésticos da fé. É tão interessante isso na Bíblia, irmãos. E família a gente teria que explorar muito aqui, porque família é lugar de comunhão, não é? Família é lugar de afetividade. Mas família é lugar de briga também, não é? Então não fica assustado porque tem briga na igreja. Então os irmãos ficam assustados. Jesus, que sabia tudo, o tesoureiro dele era ladrão. E foi ele que escolheu. Tem gente, igreja, não sei. Meu irmão, isso é normal. Normal. Nós não fomos arrebatados ainda. A igreja, ela é o povo de Deus. A igreja é a família de Deus. Então, aqui tem, uns gostam de uns, gostam de outros, tem afinidade com um, afinidade com o outro, mas você tem que entender que nós somos o quê? Irmãos. E esse irmão que você não gosta dele, ele vai passar a eternidade toda com você. E se brincar, vocês vão ficar no mesmo quarto, dormindo no beliche. Um em cima, outro embaixo. Tá certo? Então, coloque isso na sua cabeça. A igreja, eu não escolho quem vai fazer parte da igreja. Deus vai salvando e botando aqui para dentro e diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então, é isso aqui. É isso aqui. Mas a ideia também de casa, né? Há um historiador romano, ou inglês, que ele diz que a casa é a unidade básica da sociedade greco-romana. Sua importância era tal que os eticistas seculares consideravam que a estabilidade da cidade-estado dependia da administração, o quê? Da casa. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses 4, 22. Isso era tão importante do conceito romano, greco-romano, e que estão jogando fora hoje, não é isso? Estão destruindo com o conceito de família. Porque a família é a base da sociedade. Quando a família está sendo destruída, a sociedade está sendo destruída. Quando os valores familiares se corrompem, toda a sociedade ela é detonada. Pode ter certeza disso. Filipenses 4, 2. O que diz aí? Pode ler, gente. Pode ler. Quatro, 22? 22, irmãos. Dois patinhos na lagoa. 22. Já passou de bingo? Você já participou de bingo de igreja católica? É assim. 22. Dois patinhos na lagoa. Vamos lá. O que diz aí? Veja bem, os da casa de César. E quem era César? O imperador. E César era o quê? Senhor, era divindade. Até mesmo o imperador, ele era tratado como casa de César. Então, quando Paulo fala assim, que nós somos casa de Deus, ele está dizendo, nós não somos da casa de César. Nós não somos da casa deste mundo, nós somos da casa o quê? Celestial. Mas é importante você entender
que esse conceito de casa, de família, está presente na igreja. Nós somos uma família, nós somos uma casa. Tá certo? E não adianta você dizer, eu não faço parte dessa casa. Você vai ser a Rita Lee, a ovelha negra da família. Né? Você pode até estribuchar, etc. Né? Mas quando a gente nasce, a gente não escolhe o lugar que nasceu, não escolhe o nome, não escolhe o pai e a mãe. Não é assim? Então, meu amigo, você nasceu de Deus, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, que é a casa de Deus. Mas a casa também tem um significado que eu acho muito interessante, né? Porque casa consistia em membros da família, inclusive escravos, libertos, servos, trabalhadores. Mas casa também tinha um sentido de propriedade. A igreja de Deus é a casa que pertence o quê? A Deus. A igreja procede de Deus. E a igreja pertence a quem? A Deus. Ele é o dono. Ok? Cuidado para você não achar que você é o dono da casa. Mas veja no verso 15. Vamos lá para Timóteo. Timóteo 3,15. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve. Para que, se tardar, fique ciente de como se deve proceder, o que é na casa de Deus. Então, casa de Deus aqui é casa local, edifício de Deus, mas é casa, família de Deus. Entendido esse? Segundo conceito que Paulo vai usar aqui, ele diz, essa casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha que coisa bonita. Essa igreja, essa casa de Deus, que é a família de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. E Paulo vai usar aqui, ele usou oikos, e aqui ele vai usar eclesia. Eclesia, que vem de Eclesiásticos, né? Esse verbo eclesia é um verbo que significa, é um composto. Ek é uma preposição. E vem o verbo kalel, que é o verbo chamar. Então, eclesia, ek, kalel, significa aqueles que foram chamados por Deus de dentro do mundo para fora do mundo. A preposição ek no grego significa de dentro para fora. Significa que nós somos chamados por Deus para sair do mundo. Por isso que ele diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. A igreja é a reunião daqueles que Deus chama. Deus chama. Chama do mundo, para ser dele, para ser propriedade exclusiva dele. E é tão interessante que essa palavra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela aparece 144 vezes, sendo 66 vezes nos escritos de Paulo. Ela é usada com vários sentidos, com o sentido de uma congregação local, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Corinto, a igreja que está na casa de Epáfras, a igreja que está... Mas também no sentido geral, né? No sentido geral. A igreja celestial, a igreja povo de Deus chamado, reunido, assembleia de todos os escolhidos de Deus. A palavra igreja, eclesia, também usado para regiões. As igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia. Tá certo? No sentido regional, local, regional e universal. Universal. Agora, o conceito básico de igreja, nós lemos lá em 1 de Pedro. Antes não erais povo, mas agora o que sois? Povo de Deus. Então, se a gente não tivesse esse templo aqui, e se a gente não tivesse nenhuma igreja construída, nós seríamos igreja, porque a igreja é o povo de Deus. Povo de Deus. Então pode reunir aqui, nesse ambiente mais chique, mas lá em Manaus, se estiver debaixo de uma árvore reunindo, é a igreja de Deus. E onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei o quê? Presente. O que faz a igreja é o povo reunido com a presença de Jesus. E aí, meu amigo, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Nós temos uma congregação dos imigrantes que está reunindo lá embaixo do viaduto. É tão igreja como nós estamos aqui. Tá certo?
Se a gente investe em Westminster, na catedral mais luxuosa, igreja é o povo de Deus, o quê? Reunido, o povo chamado, o povo escolhido, o povo salvo, o povo redimido. Agora, há 3 verdades teológicas que estão inseridas nesse conceito de povo, chamado à comunhão com Jesus. Anota aí, se você quiser. Primeiro, é um povo que eleito. Povo eleito. Então preste atenção, o cara que diz assim, eu sou desigrejado, ele não está sabendo o que ele está falando. Porque o sujeito para ser igrejado, ele precisa ser o quê? Escolhido para fazer parte da igreja. Não é qualquer Zé Mané que chega aqui, eu sou eleito. Não, meu irmão, você precisa ter sido escolhido antes da fundação do mundo. Não é assim não é para quem quer não. É para quem Deus chama. Mas a soberba humana é tão grande hoje, que tem pessoas que se acham tão espirituais, que se ele vier para a igreja aqui, a igreja vai prejudicar ele. Certo? Porque o pastor Arival está pedindo dinheiro para comprar galpão. Aí o cara mete a lasca em mim. Fica assim olhando para o sujeito. Né? Não tem problema não. Né? Ontem nós inauguramos uma igreja, irmãos, coisa mais linda do mundo. Tinha quase 300 pessoas. Uma igreja que começou há 3 anos atrás. Ontem tinha um coralzinho de pré-adolescente cantando. Isso aí vale tudo. Certo? Templo bonito, povo feliz. Semana que vem a gente vai organizar em Bucentro, inaugurar o templo. Dia 2, Vinhedo. E dia 9 nós vamos inaugurar outra igreja lá em Guarulhos. Certo? Nosso lema é fechar motel e abrir igreja. Tá certo? Temos que plantar igreja. Igreja que prega a palavra, que ensina a palavra. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E a coisa só não está pior porque a igreja de Deus está presente no mundo. Senão Deus já tinha destruído tudo. Vamos lá. Povo eleito. João 15,16. Vamos lá. João 15,16. Você tem que decorar esse versículo aí, tá? João 15,16. O que diz esse versículo? Hein? Não. Pelo contrário, eu e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu quem? Você. Então, se você recebeu o chamado de Deus para fazer parte da igreja, você foi escolhido para isso, você tem que entender que isso é o maior privilégio que existe, meu irmão. E uma coisa que eu quero dizer para você, está lá em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Um detalhezinho assim que aparece na Bíblia. Marcos, capítulo 3. Versículo 13. 3,13. Grifa esse versículo aí, toda vez que você estiver em crise, você dá uma lidinha nesse versículo. Não vou para a igreja hoje. Esse ano eu não vou trabalhar na igreja. As igrejas não servem mais. A igreja está cheia de pecado. Vai ter até o fim. Vai ter Judas, vai ter apóstolo, vai ter ladrão, vai ter safado. Vai ter. Até o fim. Mas a igreja, Cristo conhece a sua igreja. Marcos 3,13, o que diz aí? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo e vieram. Repete aí, chamou os que ele mesmo quis. Ah, por que não chamou ele? Meu irmão, departamento celestial, Jesus, eu não sei por que ele chamou esse, não chamou esse, salvou esse, não é problema. Se eu estou aqui, eu estou feliz. É igual ser palmeirense, é uma escolha divina. É um negócio do outro mundo. Ah, pastor, o senhor está triste porque o Corinthians foi campeão. Não. No final, a luz prevalecerá contra as trevas. Pode ter certeza disso. O ímpio não prevalecerá no juízo,
nem na congregação do justo, não é isso? Está lá no Salmo 1? Então vamos ter fé. Vamos caminhar. Povo eleito. Esse povo que é eleito é também povo que salvo. Jesus morreu para salvar a sua igreja. Mateus 1, 21. Diz claramente lá, Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. O que diz aí? Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. O que significa Jesus? Salvador, não é isso? Salvação. É o mesmo nome de Josué, o Salvador. Jesus é o Salvador. E aí o que diz aí? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou seja, ele veio para salvar o seu povo. Então você foi eleito por Deus, povo eleito. Mas agora você é o povo redimido por Deus, comprado pelo precioso sangue de Jesus. E lá, em João capítulo 20, versículo 21, a terceira característica desse povo. Povo eleito, povo salvo, e aí vem o povo agora enviado. João 20, 21. O que diz lá? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos... Então preste atenção. Nós somos um povo eleito. Nós somos um povo salvo, redimido. Mas nós somos um povo o quê? Enviado para uma missão. É a mesma missão. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Significa que a proclamação ela é tão importante quanto a redenção. Faz parte do mesmo projeto. Deus escolheu, o Filho redimiu, e nós agora vamos pregar para que o Espírito Santo o quê? Converta aqueles que irão o quê? Ouvir a mensagem do Evangelho. Somos um povo eleito, somos um povo redimido, somos um povo o quê? Enviado. Mas vamos voltar lá para a gente encerrar a terceira palavra que aparece lá em 1 Timóteo. Não vai dar tempo, porque ele diz assim, nós somos a igreja do Deus o quê? Vivo. O que significa essa expressão Deus vivo? Esse Deus vivo aí é o Deus vivo no sentido de único que verdadeiramente o quê? Existe. Então você não faz parte de uma igreja cujo Deus é morto. Ele é o Deus vivo. Ele é o único Deus que existe. Que existe. E aí você precisa entender a profundidade disso lá em Daniel, capítulo 6, 26. Ele diz assim, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele é o Deus vivo do Antigo Testamento, o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo que se revela. Que se revela, que se comunica conosco. É o Deus que fala, havendo Deus o quê? Outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, porque o Deus vivo fala, se comunica, se revela. E a nossa relação com Ele é uma relação o quê? Pessoal, é uma relação viva. Mas Ele é o Deus vivo também. Porque Ele habita e vive com o seu povo. Sabia disso? Deus está presente no mundo. Mas Deus habita com o seu povo. A gente poderia dizer assim, que o mundo reconhecerá Deus através da igreja. Cada crente é o santuário do Espírito Santo. O Pentecostes, de Atos 2, cumpre-se a promessa de que Deus vem habitar o quê? Definitivamente com o seu povo. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até
A consumação do século. Lá no Antigo Testamento, Deus habitava com o seu povo através do tabernáculo. E Deus vem então definitivamente morar com o seu povo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, que coisa extraordinária. Deus habita na igreja. Deus habita. Então, cuidado quando você for falar mal da igreja. Lá em Apocalipse, o pastor Hernandes encerrou o Apocalipse aqui a semana passada, né? Diz que Jesus caminha na igreja, que ele tem tudo em suas mãos. Você já pensou você chegar para Jesus para falar mal da noiva dele? Quem gostaria de ouvir aqui alguém falando mal de sua mulher? Levanta a mão. Ninguém, né? Você pode até dizer assim, é chata mesmo, mas foi Deus que me deu. E eu vou morrer com ela. Não é assim? É feia, mas é bonita aos meus olhos. Porque a igreja, segundo Paulo, está sendo o quê? Purificada, santificada. Porque Jesus vai apresentar a Deus a sua igreja de forma o quê? Gloriosa, sem mácula e sem defeito. Sem mácula e sem defeito. Mas encerrando, o versículo 15 vai dizer, primeiro que a igreja é casa, depois que a igreja é a igreja do Deus vivo, e por fim, ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo vai usar aqui uma linguagem da arquitetura. E quem teve o privilégio, o Adriano acho que teve lá em 2013, conhecer a cidade de Éfeso. E lá ainda tem os restos, né, do templo da deusa famosa lá. E essa palavra coluna e baluarte, coluna é o pilar de sustentação. E que dá o suporte, o apoio. E baluarte tem essa ideia de fazer essa junção entre as partes para que a beleza esteja presente. Lá em o templo da deusa Diana, né, possuía 127 colunas de mais de 18 metros de altura. Todas elas eram de mármore. Eu fico imaginando, Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava pensando justamente na beleza. E ele usou essa figura da arquitetura. Né? Agora, é muito interessante que hoje restam apenas ruínas do culto a Diana. Mas a igreja de Deus continua firme e inabalável, porque ela é a coluna e baluarte da verdade. Preste atenção, 3 verdades básicas sobre a igreja. A verdade é a base da igreja. Ela está fundamentada na verdade, ela é construída sobre a rocha que é Jesus. Não existe outro fundamento para a igreja que não seja Jesus. E ele diz, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é a base da igreja. É a rocha inabalável que é Cristo, a verdade. E a igreja está sendo edificada sobre essa verdade, fundamental. Mas a verdade também é a vida da igreja. A igreja vive, na verdade, depende dela e não pode existir sem ela. Ela é santificada pela palavra da verdade. A verdade é o oxigênio espiritual que mantém a igreja o quê? Viva. Viva. E em terceiro lugar, a verdade também é a mensagem da igreja. É a base, é a vida e é o quê? A mensagem da igreja. Ela prega e ensina a palavra de Deus. Tal como o baluarte, a igreja vive, protege, sustenta, exibe e proclama a palavra da vida, a palavra verdadeira. Amém, irmãos? Então, onde a mentira, Deus não está aí, porque o Espírito Santo é o Espírito da
verdade. E ele nos guiará a toda a verdade. Porque quem faz parte da igreja está na verdade. Está na verdade. E qual é a verdade principal da igreja? É Jesus. Por isso que Paulo vai terminar aí com esse cântico muito bonito. Ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério. Aquele que foi manifestado na carne. Então aqui nós temos a revelação da pessoa de Cristo. Ele é o Deus que se encarnou. Aquele que foi manifestado na carne. Mas ele é o Deus também que ressuscitou, porque ele diz aí, foi justificado em espírito. Aquele que se encarnou, morreu, mas também foi justificado. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Segundo lugar, o testemunho de Cristo. No céu, ele foi contemplado pelos anjos. Na terra, ele está sendo pregado aos gentios. Então esse Cristo, que se encarnou, que morreu e ressuscitou, ele proclama essa vitória na esfera espiritual, diante dos anjos, mas também ele é pregado a todos os gentios, a todas as pessoas da terra. E por fim, ele vai dizer a recepção de Cristo entre os homens. Ele é crido no mundo, e ele é o quê? Recebido na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que a nossa igreja continue pregando a Cristo. Que a nossa igreja possa, com toda humildade, fidelidade, continuar sendo um esteio da verdade. Casa de Deus, família de Deus, igreja de Deus, povo eleito, povo redimido, povo enviado. Que nós sejamos, irmãos, coluna e baluarte da verdade de Deus. Amém? Vamos orar? Encerrando? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, que nos anima, que nos fortalece. E apesar de todos os nossos pecados, defeitos, dificuldades, lutas, nós somos a tua igreja, Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. E nos juntou aqui, Senhor, essas pessoas tão diferentes. Pai, trabalha em nós, para que cada dia mais nós sejamos uma família. Que nós possamos nos amar, nos respeitar, nos suportar, que nós possamos cuidar uns dos outros, nas suas fraquezas e nas suas virtudes. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.